Valendo. Bom, pessoal, então sejam muito bem-vindos, né, à nossa aula de geografia. Meu nome é Tiago e nas próximas semanas eu vou estar trabalhando a disciplina com vocês, substituindo aí a professora Tânia, não é isso? Tânia ou Denilze? Agora eu confundi. Qual das duas que trabalha com vocês aí, a disciplina? A nossa professora era a Denilson, a É Catânia estava Denilze mesmo. substituindo. Isso. Então, nas próximas semanas, eu vou estar substituindo as duas, né? Acredito que vai ser aí por 14 dias. Então, nessas 2 semanas, eu espero poder tirar todas as dúvidas aí. Se eu já dei aula no ângulo, sim, eu dou aula ainda no ângulo de Sete Lagoas e estou dando aula no losango de Formiga, né? E agora eu vou ficar esses dias aí com vocês, tá bom? Você conhece alguém lá no ângulo? Quem que fez a pergunta aí? Eu não estou conseguindo acompanhar o ritmo do chat aí. Quem que Eu fez estudava lá, eu acho que você já até me deu aula lá, se eu não me engano. Eu quem? Não, eu era muito nova, tipo assim, era no 7º ano, eu chamo Nicole. Nicole, de Sete Lagoas, Nicole? Ô Thiago, Oi. eu lembro Não, você foi. demais. Você era professor de Então, atualidades, não era? Sim, eu dou era, você aula. foi aqui comigo. As aulas Eu, eram melhor. eu já leciono aí há 14 anos, né? Dou aula aí no ensino fundamental, médio, e nos últimos 7 anos eu fui responsável em dar aula para o pessoal que ia prestar concurso, né, para carreira militar, PM, soldado, bombeiro, SPSEX, né? Inclusive a minha fotinha aqui de perfil, se vocês verem aí, é eu com, né, o SPSEX no fundo. E mudei para Piuí, vai fazer 1 ano, né? Eu morava em BH e mudei para cá logo no início de toda essa pandemia aí. Tem aula minha no YouTube, em vários canais aí. Que bom que vocês já me viram aí, mas Nicole, me desculpa, mas eu não estou conseguindo lembrar aí. Você falou que tem muito tempo isso, né? Tem muito, muito tempo. Pô, agora Você deu aula para nós no 6º ano, Thiago, de atualidades. 6º ano aonde, gente? Peraí, nossa senhora. Lá no Agora... ângulo, de Formiga mesmo. Não. Você tinha... Formiga eu comecei agora, gente. Não, peraí, vocês devem estar confundindo com o Thiago, não? Ou vocês já devem ter me visto no YouTube, não? Vocês devem ter me visto no Não, YouTube. Não? era um Thiago, professor de atualidades, lá no ângulo. Gente, mas não era eu, não. Formiga eu comecei agora. Vocês devem ter me visto aqui, ó. Quer ver? Eu vou compartilhar com vocês. Provavelmente vocês devem ter assistido alguma. Porque eu tenho aulas minhas de atualidades no YouTube. Deixa eu abrir uma aqui para vocês verem. Tem aulas minhas no YouTube, então pode ser que vocês tenham me visto lá, mas no ângulo de Formiga, não, eu tô começando agora lá. A não ser. Não é eu, não. Deixa eu ver aqui, quer ver? Aula de geografia. Deixa eu aceitar o pessoal aqui, ó. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, porque aí provavelmente deve ter esse daqui que vocês devem ter me visto. Então, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Aqui, ó. Tem essa aula minha aqui no YouTube, ó. Tem o meu canal aqui, né? Essa aula minha aqui é uma das mais famosas, que é uma aula de atualidades, que eu falo aí, né, sobre... Essa aula aqui tem quase 16 mil visualizações, né? Então tá lá no YouTube, só vocês pesquisarem lá, Thiago Santos, atualidades, né? Mas é isso, pessoal. Bom, então deixa eu fechar aqui. Stop. E vamos voltar para a tela. Bom, então, prazer mais uma vez. Espero aí que... Então, provavelmente deve ter sido isso, mas não fui eu lá do ângulo de Formiga. Eu comecei agora, mas eu já leciono há um bom tempo no ângulo de Sete Lagoas. Eu já dei aula em Bom Despacho, no Colégio Darwin. E até pouco tempo atrás eu estava lecionando também no Darwin de Curvelo. Tá? Eu ainda continuo no ângulo tanto de Formiga quanto de Sete Lagoas. Galerinha, bom demais essa interação inicial aí. Vejo que tem muita gente participando e isso é ótimo, tá? Então, nessas próximas 2 semanas, vamos lá, espero aí tirar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito da geografia, enfim, né? Primeira perguntinha,
qual foi a última coisa que vocês estudaram aí com a professora? Qual foi a última coisa que ela trabalhou com vocês aí? Ele era idêntico a mim? Pode ser que seja meu irmão gêmeo e nós não fomos apresentados, né, gente? Qual foi a última coisa que vocês estudaram aí, pessoal? E respondam aí. Qual foi a última coisa? São duas frentes, né? Uhum. Aí, qual frente que você tá falando? Tá, vocês já viram até que parte da frente A e até que parte da frente B? São a frente A e frente B, não é isso mesmo? Qual foi a última parte que vocês viram aí, tanto da frente A como da frente B? Frente 1 é representação cartográfica. Frente 1, representação cartográfica. E a frente 2? Frente 2 foi até a internacionalização do capitalismo. Internacionalização do capitalismo. Oh, perfeito. 2 temas muito bacanas. Bom, desses 2 temas, tanto a parte cartográfica quanto a parte geopolítica e econômica, ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida ainda nesse aspecto? Vocês gostariam de esclarecer? Por enquanto, essa parte inicial eu acredito seja mais fácil. Não sei os outros. Tá, então vamos lá. Vamos já pegar pesado então, já que o foco nosso é o Enem e os vestibulares tradicionais. Para vocês, conceitos como boreal, setentrional, meridional, austral, oriental, ocidental, tá tranquilo? Tá tranquila essa parte de conceitos? Sim? De cartografia? Coordenadas, também ok? Então, se cair lá uma questão para vocês identificarem as coordenadas latitudinais e longitudinais, de boa? Não vão ter nenhum problema? Não? Não. Então, perfeito. Então, maravilha. Bom, pensando em Enem e nos vestibulares tradicionais, pessoal, existe aí 3 itens básicos da cartografia que eles cobram com maior frequência, tá? Projeções cartográficas, e aí é interessante vocês terem esse conhecimento bem trabalhado, tá? Então, das projeções mais cobradas, quais são? Projeções cilíndricas, obviamente Mercator e Petris, né? Porque essas 2 projeções, elas também costumam cair na parte de geopolítica. E por que essas 2 projeções, elas são cobradas na parte de geopolítica? Projeção de Mercator, uma visão eurocentrista, projeção de Petris, uma visão sulista, dos países subdesenvolvidos. Então, pode ser que numa eventual questão de Guerra Fria, por exemplo, ele possa usar uma dessas 2 projeções. Ou, em uma eventual questão pós-Guerra Fria, desse mundo globalizado, pode ser que ele venha também a usar uma dessas 2 projeções para vocês identificarem qual é o cenário atual dessa divisão hemisférica, né? Então, hemisfério norte desenvolvido economicamente, desenvolvido socioeconomicamente, hemisfério sul são aqueles países que ainda estão num processo de desenvolvimento. E aí, puxando um lado, né, um pouco para as questões socioeconômicas, são aqueles países classificados como subdesenvolvidos ou emergentes. Então, até aqui está tranquilo para vocês, essa parte de projeções? Tranquilo? Beleza. Beleza. Bom, então as projeções que são mais cobradas. Projeções cilíndricas, né? Então, a projeção cilíndrica é aquela projeção onde os paralelos e os meridianos são representados como linhas retilíneas. Ô, Tiago, Oi, tem um aluno pedindo para você aceitar ele na aula. agora o João. Seja bem-vindo, João. Então, na projeção cilíndrica, né, você tem aí tanto os paralelos quanto os meridianos como linhas retilíneas que se cruzam e formam ângulos de 90 graus. Então, essa projeção ela é mais utilizada para navegação. Alguma dúvida? Tranquilo até aí? Sim ou não? Tranquilo. Tem a projeção azimutal e a projeção cônica. Então, beleza. Em relação à orientação e coordenadas para vocês é tranquilo, que também cai bastante, e escala, tá, pessoal? Então, tome muito cuidado com a escala, porque pode acontecer dele cobrar questões de escala na prova de matemática, física, química, biologia e não cobrar na parte de geografia. Então, tome muito cuidado com as fórmulas a serem trabalhadas, tá? Esão, desão, desim. Bom, beleza.
Entrando nessa parte, então, do capitalismo, que é uma parte mais extensa, e aí eu falo com vocês que é cerca de 45% da prova. 45% do corpo da prova de geografia dos principais vestibulares costuma ser capitalismo, né? Principalmente as fases do capitalismo, juntamente com as fases da atividade industrial e o mundo globalizado. Então, vocês querem dar uma ênfase nessa parte? Querem revisar essa parte aí da matéria? O que vocês sugerem aí? Pode ser. Então, vamos lá. Bom, para quem está com o material em mãos, se quiser pegar, deixa eu só pegar minha apostila aqui. Frente 1, isso aqui é a parte de atividades. Nono. Isso. Então, vamos lá. Bom, então, primeira coisa que é interessante a gente lembrar, pessoal, tá? São essa parte conceitual, né? Capitalismo, socialismo, geopolítica. Para vocês é tranquilo esses conceitos? Vocês têm ainda alguma dificuldade em relação a esses conceitos? Ou não? Ou é tranquilo? Tá tranquilo? Não, beleza. Primeira coisa, então, que a gente precisa enfatizar, pessoal, é que o mundo atual, ele encontra-se cada vez mais inserido no universo globalizado e capitalista. Só que, com o passar do tempo, esse sistema, o capitalismo, ele foi adquirindo inúmeras características, inúmeras facetas, tá? Daí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Capitalismo é de agora? Ou ele sempre existiu? E aí? Pode-se dizer que desde as primeiras trocas econômicas ele já existe. Sim, boa análise, Victor. Na verdade, o capitalismo ele surge desde o início. A partir do momento em que o homem ele começa, então, a colocar em prática essas trocas comerciais, ali ele começava a colocar em prática o capitalismo. Então, cronologicamente, historicamente, o capitalismo ele vivenciou aí 5 etapas, 5 estágios, né? O capitalismo mercantilista, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo tecnológico. E ao longo de toda a sua história, o capitalismo ele sempre esteve intrínseco à obtenção constante do lucro, do mercado. Ao longo da sua história, o capitalismo ele se deparou com vários momentos de crise. Século XIII, quando então a China era uma grande potência mercadante, né? Porque vale a pena a gente lembrar disso. Lá no século XIII, a China era uma grande potência marítima. Naquela época, a sua frota já era em torno aí de 20 mil embarcações. E naquele momento, por uma jogada estratégica, comercial e geopolítica, ela sai de cena, dando lugar às grandes potências europeias. E aí entraria em cena França, Portugal, Inglaterra, né? E aí, a partir do momento que começa aquela busca, aquela corrida desenfreada por colônias, por uma expansão territorial marítima, Portugal e Espanha, então, começam a definir inúmeros tratados, inúmeros acordos geopolíticos visando essa ampliação do capital. Um desses famosos tratados e acordos foi o assinado em 1494, conhecido como Tratado de Tordesilhas. Lembram do Tratado de Tordesilhas? Lembram desse tratado? E aí? O que foi o Tratado de Tordesilhas, Victor? Foi a separação das colônias entre Portugal e Espanha. Em que Exatamente. A partir de um certo meridiano, o leste seria de Portugal e o oeste da Espanha. Exatamente. Foi um acordo fronteiriço assinado entre Portugal e Espanha, que naquele momento se mostravam como grandes superpotências, né? E usando como referência o arquipélago de Cabo Verde, na África, como centro geográfico. Então, a partir do meridiano de Cabo Verde, né, eles, então, estipularam esse limite. A leste, a ocidente, de posse espanhola, o oriente
de posse portuguesa, né? Então, ali você já tinha toda uma jogada geopolítica e capitalista no meio. Porque o capitalismo ele vai trabalhar justamente essa questão do poder. Por que o capitalismo é um sistema que até hoje ele funciona? Por que o capitalismo ele dá certo? Por que ele se sobressaiu em relação ao socialismo durante a Guerra Fria? Por mais que ele apresente críticas, por mais que ele apresente pontos questionáveis, mas ele consegue agradar a gregos e troianos. Em todos os momentos que o capitalismo ele se deparou e vivenciou crises, século 17, 18, 19, 20, em todos esses momentos de crise, o modo como o mercado reagia fazia com que o capitalismo ele mantesse sustentável, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o início do século XX, que ficou marcado aí com a grande depressão econômica de 29, né, que ocorre nos Estados Unidos e automaticamente compromete a economia mundial, atingindo também o Brasil, que naquela época, né, nós tínhamos aí como nosso principal produto o café, que era chamado de ouro verde. Naquele momento, o mundo, então, ele começa a presenciar uma transição em relação aos modos de comercialização. Foi um momento crucial para que os países emergentes, os países subdesenvolvidos, começassem o quê? A vivenciar a industrialização. Lá no século XIX, quando a Inglaterra, então, ela começa a perceber que ela já não era mais a grande potência industrial e que o surgimento de novas potências, como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a Itália, a França, né? Quando esses países começam a surgir, o que os Estados Unidos, então, ele faz? Ele implementa um novo modelo de capitalismo. Seria o quê? O capitalismo neoliberal. A implementação desse modelo econômico veio acompanhado de um novo modelo de colonização, que foi por meio do quê? Do neocolonialismo e do imperialismo. Já ouviram essas duas expressões? Neocolonialismo e imperialismo? E aí? Como que a gente... E o que seria isso, Ana Clara e Victor? O que seria o neocolonialismo e o imperialismo? Os demais também podem responder, obviamente. E aí? O que seria o neocolonialismo e o imperialismo? E aí? Seria a influência de grandes potências, no caso, por exemplo, a Inglaterra, da exportação de commodities, e influência política também para que os outros países comprassem essas commodities, etc. Perfeito. A partir do momento que surge tanto o neocolonialismo como o capitalismo neoliberal, seria uma nova forma de você instaurar o poder, né? Daí eu faço a seguinte pergunta. Senhorita Nicole, quantos países territorialmente foram colônia dos Estados Unidos? Você saberia me responder? E aí, Nicole? Nicole Borges, está presente? Nicole, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe Oi, três. eu tô aqui sim, mas eu não sei te falar a resposta. Chuta um número aí, fala um número qualquer. Nossa, não sei, juro. Fala um número aí, qualquer, 100, 10, 5, 1, fala um número. Vale responder não sei, tá, Nicole? Vou te ajudar, vale responder não sei. Não sei, então, vai ser sua resposta, Nicole? Vai. Ô, Victor, fala um número aí, Victor. Eu acredito que seja nenhum. Nenhum. Mas os Estados Unidos dominou o mundo inteiro. De qual forma? Ideológica, econômica, tecnológica. Essa é a visão do neocolonialismo. É você simplesmente, Nicole, Pedro, Cauã e os demais presentes, é você simplesmente manter-se no poder
de uma maneira bem peculiar. Como? Usando a deficiência a seu favor. Se a gente for analisar cronologicamente os grandes conflitos geopolíticos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele não começou nenhuma guerra. Ele esperava o andamento e entrava na jogada. Ou seja, ele ficava ali de butuca, de tocaia, só observando, só analisando. No momento certo, puf, ele dava o bote. E aí, consequentemente, o capitalismo neoliberal, ele foi uma grande ferramenta para que isso acontecesse. Né? Qual que é a premissa do capitalismo neoliberal? É criar uma falsa noção de prosperidade. Sob o seguinte ponto de vista, ô Pietro, todo mundo vai lucrar? Todo mundo vai lucrar. Na mesma proporção? Não. Com o passar do tempo, as grandes potências continuavam se destacando, continuavam enriquecendo, em detrimento de quem? Das suas, entre aspas, colônias. Territorialmente, o Brasil não se tornou colônia dos Estados Unidos. Mas hoje eles têm o quê? Uma boa relação comercial. Relação ao qual se baseia em uma interdependência. Com o final da Guerra Fria, quando então, né, a Rússia, ela percebeu que não teria mais como ela sustentar uma política do socialismo, o que então ela faz? Ela tira o seu time de campo e, de uma maneira bem peculiar, ela passa a implementar uma política econômica capitalista neoliberal no seu território. Porque o grande embate entre o capitalismo e o socialismo durante a Guerra Fria foi qual? Qual foi o grande ponto da Guerra Fria? Qual foi o grande questionamento durante esse conflito entre o capitalismo e o socialismo? O que vocês acham aí? Qual foi o grande ápice de tudo isso? Alguém arrisca dizer aí? Qual foi a pergunta mesmo? Qual foi o grande embate entre o capitalismo e o socialismo durante a Guerra Fria? Qual foi o grande ponto a ser disputado? O que estava em disputa? Polarização do mundo, conflito ideológico, a divisão entre Estados Unidos e União Soviética. Perfeito. E aí, ô Pietro, nessa sua análise, uma das grandes consequências de tudo isso foi, obviamente, né, a separação do mundo através da Europa, que tecnicamente, naquele momento, ainda era o centro do mundo. Né? O centro financeiro, o centro tecnológico, o centro histórico, enfim. A construção do Muro de Berlim não foi apenas uma divisão interna do território alemão, mas foi uma divisão de dois mundos. Tanto é que, para a população europeia, sobretudo para a população germânica naquele momento, o Muro de Berlim era uma grande cortina de aço, uma grande cortina de ferro. Você não conseguia ver o que estava do outro lado. Se a gente for trazer para os dias atuais, são países vizinhos que eventualmente querem construir muros para impedir o quê? O avanço de imigrantes, principalmente refugiados. Né? Então, na verdade, a gente começa a perceber que muito dos traços da Guerra Fria ainda existem, ainda persistem. Você falou aí muito bem da polarização ideológica. A gente está vivendo um cenário totalmente polarizado no Brasil. Né? Qual cenário de polarização é esse que nós estamos vivenciando? Politicamente. Né? Então, chegou num determinado momento que ou você tem que ser de direita ou você tem que ser de esquerda. Né? Ou, pelo menos, cria-se uma ideia, cria-se, entre aspas, uma esperança de que você vai se posicionar por um dos dois lados. E quando isso não acontece?
Porque a grande questão é, o final da Guerra Fria, ele simplesmente coloca por terra essa falsa necessidade de uma polarização. O que fez e o que faz a China hoje ser uma grande potência econômica, pessoal? O que vocês acham que justifica hoje a China ser a grande potência que é? E aí? Eles comercializam com qualquer país? Também. Qual foi outra resposta falada aí? Eu falei indústria. Indústria. E no caso, qual indústria? Qual indústria? Vai tudo que se fabrica na China faz. Então vamos lá, as três respostas fazem sentido. O que fez a China se tornar o que é hoje foi justamente a implementação desse capitalismo neoliberal. Durante o regime autoritário comunista de Mao Tse-tung, quando foi instaurado no país as chamadas comunas populares, tecnicamente o país então ele fechou as suas fronteiras para o mercado externo, né, sobretudo para o mercado ocidental. Então ali começou a ter inúmeras crises internas. Com a morte de Mao Tse-tung, entra no poder chinês um personagem fundamental para essa mudança política econômica da China. Quem foi esse camarada? Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping era um importante político naquele momento, que tinha como um dos seus principais ideais econômicos a abertura para o capitalismo neoliberal. O que a China, então, ela faz? Ela manteve-se ideologicamente imersa aos seus ideais socialistas, mas ela começa a perceber que a única possibilidade que ela tinha de avançar, de crescer e se desenvolver, era implementar uma política econômica o quê? Capitalista. Acabou. Ou seja, o final dessa quebra polarizada possibilitou e permitiu com que a China ela saltasse da 35ª potência econômica global em 1977 para a segunda potência econômica mundial em 2017. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem perceber toda essa mudança? Então, tudo isso passa de uma série de jogos estratégicos. A geopolítica ela funciona nesse dispositivo, né? E aí a gente pega o Brasil. O Brasil ele já vem aí, ao longo de quase 3 décadas, também adotando essa política econômica neoliberal, que teve uma grande mudança a partir de 94, quando entra em cena Fernando Henrique Cardoso e coloca em prática o Plano Real, que está aí até os dias atuais, que, obviamente, assim como qualquer outra moeda, sofre oscilações do mercado e que atualmente vem gerando uma série de discussões a respeito, né, desse momento atual. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Está claro até aí? Alguma pergunta? Crítica? Sim ou não? Está tranquilo? Tranquilo. Bom, daí eu faço a pergunta para vocês. Nesse momento atual, como que vocês conseguem enxergar o Brasil sob esse aspecto político e econômico? Qual que é a visão de vocês a respeito? E aí? Você pergunta em aspecto político, É. polarização. Tudo. Como vocês enxergam o Brasil hoje, em meio a toda essa bagunça que a gente está vivendo aí? É meio separado, que até dentro da própria política, dentro das instâncias aí, tem locais que são mais de direita, mais de esquerda. Sim. Não tem uma predominância política. Ah, opa, aí sim, um monte de bosta. Você foi bem radical, hein, Pedrão? Você foi bem radical agora. Na verdade, o que acontece? De fato, essa polarização, ô Victor, ela acaba limitando muita coisa, né? Porque é o que a gente falava. E o Brasil, o Brasil é um país muito rico. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando com vocês e listando
as riquezas existentes no nosso território que nos colocam no patamar de uma grande potência. Só que a grande questão é justamente esse cenário atual que vem, né, confundido muito com essa polarização. Né? Qual é o grande problema do Brasil hoje? O Brasil hoje ele ainda não conseguiu, de fato, se adequar ao novo cenário econômico mundial. Gente, nós já estamos vivenciando a 4ª Revolução Industrial, que é uma revolução completamente informatizada, globalizada. A gente não pode mais ficar ainda imerso a um capitalismo que deu certo na 3ª Revolução. Né? Então, essa célula instável, essa é a resposta. A gente está num momento muito instável, que dança conforme a música, né? Só que, para os investidores, o momento é agora. Porque a gente tem essa visão interna de que está tudo uma bagunça, mas para quem está lá fora, eles estão doidinhos para entrar a qualquer momento. Entrar sob qual aspecto? Ô, Nicole, vem cá, você é ministra da Economia, vamos conversar aí? Vamos pegar aí uma fatia de uma estatal e vamos trabalhar a privatização? O que você acha? É assim que acontece. Né? Como que eu vou fazer a chamada? Essa aula está sendo gravada, então os nomes eles estão ficando registrados e aí depois eu vou passar a limpo, né? E aí vocês podem fazer um favor para mim também, se vocês não se importarem, mandem lá nos grupos, né? Cada um colocando presente, que eu faço aí a contabilidade e aí na próxima aula eu já vou estar com a lista de chamada bonitinho e vou colocando ok lá. Beleza, pessoal? Então, vocês estão entendendo até aqui, gente, o que está acontecendo em meio a tudo isso? Tá tranquilo até aí? Pelo chat também. Fique à vontade aí. Vamos fazendo isso aí que vocês me ajudam muito. Terceiro ano, até aqui tá tranquilo? Alguma dúvida? Lembrando que a gente tem mais uma aula hoje ainda. E aí? Tá tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Não tem dúvidas? Críticas? Sugestões? Nada? Podemos seguir então? E aí, turma? Conversem comigo. Tranquilo. Tranquilo até aí? Ô, Thiago, Oi? você acha que se privatizar é melhor ou pior? Privatizar, eu acho que muita Arthur, coisa. sobre o aspecto econômico, é muito bacana, cara. É muito rentável. Agora, a questão é como que isso vai ser aplicado na prática, né? Porque uma das características dos países capitalistas, o Arthur, é a privatização, né? O que é a privatização? É simplesmente você, entre aspas, tirar um pouco a responsabilidade do Estado, né? Abrir a possibilidade para que o capital privado faça os seus investimentos. Né? Então, particularmente, eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, o que precisa ser entendido é como que isso vai se dar na prática. Né? Porque, de fato, hoje, o que eles estão usando de argumento para justificar, incentivar, né, que a população aceite essas eventuais privatizações é de que o Brasil está quebrado. Me perdoem, mas eu não concordo. O Brasil ele não está quebrado. O Brasil ele está atravessando um momento de crise que, de fato, a gente não pode negar isso, que se agravou com a pandemia, mas quebrado ele não está. O Brasil ainda continua tendo uma carga tributária, uma arrecadação tributária imensa. O que está faltando hoje no Brasil é uma união. É eventualmente pegar a Nicole, a Maria Luísa e falar o seguinte: ô Nicole, você representa a direita, a Maria Luísa representa a esquerda, o Cauã representa o Supremo, o Pedro representa os deputados e o Arthur representa o Senado. Vem cá, vamos sentar todo mundo e vamos pensar o seguinte: o que precisa ser feito hoje para melhorar o Brasil? A Nicole vai dar a opinião dela, a Maria Luísa vai dar a opinião dela, o Cauã e o Pedro. Então vamos fazer isso aqui? Desse jeito, vocês acham que vai ser o melhor? Eu não quero saber se você é direita, se você é esquerda, se você joga no ataque, se você joga na defesa, se você é ambidestro, se você é... Cara, não me interessa isso. Não quero saber se você é Então, se você é azul, se você é bege, se você... Cara, qual que é a solução para resolver esse problema? A solução é focar mais no coletivo? Então vamos embora. O que falta é isso.
Pode falar. Quem ia ter uma pergunta aí? Então, você acha que para melhorar é parar com essas brigas meio que à Ah, toa? totalmente, E cara. Totalmente. Ô, o que que acontece? O Brasil é muito grande. O Brasil é muito rico, cara. Acho que passou da hora da gente deixar de lado o individualismo e pensar no coletivo. Porque essa polarização, me desculpe, mas essa polarização já está chata. Já está muito chato isso, né? Então, é voltar a pensar de fato no Brasil. Quando eu falo com vocês que a arrecadação tributária acontece, eu vou compartilhar com vocês isso aqui, ó. você acha que pelo andar da carruagem aí do Brasil, qual que é o destino? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui chama impostômetro. É o quanto que mede de arrecadação de impostos no Brasil. Do dia 1º de janeiro até agora, já foram arrecadados 513 bilhões de reais de impostos no Brasil. Como é que o Brasil está quebrado, gente? Aí, vocês estão vendo aí? Esse é o que já foi arrecadado de impostos até aqui. Como é que está quebrado? Bom, Cadê o dinheiro? Cadê esse dinheiro? Aí, respondendo a sua pergunta, né? Ó, gente, isso aqui é o meu filho Teodoro. Dá um oi pro pessoal aí, Theo. Dá bom dia pro pessoal. Respondendo a pergunta, como que eu vejo o futuro do Brasil? Cara, eu ainda acredito que o Brasil ele vai voltar a ser o que era antes, ou o que era esperado, né? O Brasil, há 10 anos atrás, ele era a 5ª potência econômica. O cenário previsível para 2020 era de que nós ficássemos em terceiro. Então, eu acredito muito que a gente vai voltar a ser o que era antes. Agora, é claro que nesse momento não tem como, a gente está no momento de pandemia. Então, o foco agora precisa ser, de fato, essa vacinação em massa da população para que aquela rotina eventual venha se normalizar, né? Agora, a questão de todo esse dinheiro, gente, também não é muito simples assim, porque o Brasil ele tem 2 dívidas. Ele tem uma dívida interna e uma dívida externa, né? Que somadas hoje chega em torno aí de 5 trilhões de reais. O Brasil ele tem condições de pagar essa dívida? Tem. Ele tem como pagar. Mas, como todos os grandes países fazem, eles não quitam a sua dívida, negocia. Quando tempo para voltar? O Arthur, olha, eu vou ser bem sincero, pode ser que eu esteja enganado, né? Não sou nenhum guru, mas entendendo um pouco o cenário e acompanhando tudo isso, eu acredito que 2023 as coisas elas começam a se normalizar. Porque esse ano o foco vai ser a vacinação em massa, né? Se Deus quiser, essa vacinação ela vai sair o quanto antes. Ano que vem é um ano de campanha eleitoral presidencial. Então, o centro das atenções vai ser as eleições. Então, 2023, se tudo der certo, as coisas voltam a se normalizar, né? Mas eu não acredito, Arthur e os demais presentes, que o Brasil não vai sair disso. Porque, igual falei, o Brasil é muito rico. Eu não consigo